Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o dia e nem o período do dia em que você estará tendo acesso a esse vídeo. O importante é que, através desse vídeo, Deus tem uma palavra para as nossas vidas. E talvez o cenário aí, você pode estar estranhando um pouco o cenário, porque eu estou hospitalizado, mas a vontade e o desejo de compartilhar a palavra do Senhor, ela age tão grande em meu coração que eu não resisti. Mesmo estando aqui numa cama de hospital, eu quero compartilhar com você uma palavra que são duas referências bíblicas. Mateus capítulo 9, versículo 35 e o 36, e depois Lucas capítulo 7, versículo 13. Mas aqui em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: Yeshua ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando todo tipo de doença e fraqueza. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. Que lindo, que lindo! Yeshua, Jesus Cristo, ou Jesus, ia passando por todas as cidades povoado, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e fraquezas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Lucas, capítulo 7, versículo 13, diz assim, Quando ele, o Filho único, um grupo considerável de pessoas estava com ele. Diz assim, quando o Senhor a viu, sentiu compaixão dela, ele disse, não chore. Quando o Senhor a viu, sentiu compaixão dela, ele disse, não chore. Lucas, capítulo 7, aqui está narrando o cortejo fúnebre, né, da mãe que estava indo enterrar o seu único filho. O seu único filho. Detalhe, ela não tinha mais filho. E Jesus, ali na entrada da cidade, daquele acampamento chamado acampamento de Naim, ele encontra então com a Bíblia vai dizer que ele encontra antes, né, dele entrar na cidade, dele entrar no povoado, ele encontra então com aquela multidão, com aquele cortejo fúnebre que estava a mãe indo enterrar o seu único filho. E a Bíblia diz aqui que Yeshua teve compaixão dela, ele disse para ela, não chore. Eu quero falar sobre isso nessa manhã, ou nessa tarde com você, desse sentimento que dominava o coração de Jesus e que tem que dominar os nossos corações também. Que era o sentimento de compaixão. Todos esses versículos, tanto Mateus 9, 35 e 36 e Lucas capítulo 7, versículo 13, como outros inúmeros versículos da Bíblia, são mais de 51 versículos da palavra de Deus falando sobre compaixão. Poderia ficar aqui a manhã inteira, a tarde inteira, falando sobre isso. Mas esses dois versículos aqui nos remete a olhar para Cristo, a olhar para Yeshua e ver o quanto ele tinha compaixão das pessoas. E aqui ele teve em Mateus 9, ele olhou para a multidão e teve compaixão delas,
porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então, o cenário aqui, ele olha para a multidão. E qual era o estado dessa multidão? O estado dessa multidão era de aflição, era de desamparo, eles estavam sentindo-se desamparadas. E vem Yeshua com esse belíssimo sentimento que dominava o teu ser interior, que é o sentimento de compaixão. E que nós podemos aprender isso com ele hoje. Ali na entrada do povoado de Naim, ele encontra com uma multidão, era um cortejo fúnebre que estava indo enterrar o único filho único de uma senhora viúva, e que não teria mais ninguém por ela. Então a Bíblia diz que ele se compadeceu dela, ele disse a ela: não chore. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você nesse dia de hoje. Você tem compaixão das pessoas? Você vive esse sentimento de compaixão um pelos outros? O Deus que te criou, ele é um Deus cheio de compaixão. Ele não se alegra com o nosso sofrimento. Deus quer salvar e consolar-nos, quer consolar você, trazendo que libertação do sofrimento. Por quê? Porque ele é um Deus que se compadece de você. E foi por isso que ele, Deus, o Yahvé, enviou Jesus Cristo. Para quê? Para perdoar os nossos pecados. Porque ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus que olha para cada um de nós e ele tem esse sentimento de compaixão para comigo e para você. Quem recebe a compaixão de Deus deve também ter compaixão deve também ter compaixão pelas outras pessoas. Você recebe a compaixão de Deus. Então você deve, assim como o perdão, então você deve também ter compaixão pelas outras pessoas. Ah, pastor, mas o senhor está falando de compaixão, de ser compassivo. O que é isso? Ter compaixão, segundo a Bíblia, é sentir a dor do próximo. É se colocar, é compadecer-se, é colocar-se no lugar do próximo. E onde há compaixão, abunda o amor e ajuda o próximo. Então, ter compaixão é sentir a dor do próximo. E onde há compaixão, abunda o amor e o amor ao próximo. Então eu quero convidar você hoje, dia 28 de outubro de 2023. Tenha mais compaixão das pessoas, sabe, meus queridos? Não seja ranzinzo, sabe? Não tenha o coração seu amargurado. Não olhe para o teu umbigo, sabe? Quebra esse ego, quebra esse egocentrismo que há dentro de você. Queridos, se as pessoas no mundo tivessem mais compaixões umas pelas outras, sabe qual que seria a situação do nosso mundo hoje? Não haveria guerra, como lá no Oriente Médio, como lá no leste europeu. Não haveria guerra, conflitos dentro dos lares, pais agredindo filhos, filhos agredindo os pais, sabe? Parentes agredindo os parentes, ou seja, tios. Não haveria essa guerra que há hoje dentro das famílias, que hoje há dentro das denominações, que hoje há dentro da igreja de Cristo. O mundo seria melhor. E para que o mundo seja melhor, depende única e exclusivamente de mim e de você.
não depende de um regime governamental. Não. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, tendo compaixão um pelos outros, como Jesus, nosso maior exemplo, teve, creia, o mundo será melhor. Você fará a tua parte, você contribuirá para que o mundo seja melhor, sendo uma pessoa compassiva. Não brigando no trânsito, não xingando, sabe, queridos? Alunos agredindo professores, e por aí vai. Poderia ficar aqui a tarde inteira citando ou parafraseando situações em que eu e você podemos ver hoje. Então, o meu desejo nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite é que você seja mais compassivo, que você tenha mais compaixão. Maridos, compaixões pelas esposas. É isso aí, né? Ovelhas tendo compaixão dos seus pastores. Tios tendo compaixão dos seus sobrinhos. Irmãos tendo compaixão uns dos outros. Seja irmão de sangue, seja irmãos em Cristo, independente de placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Então eu quero deixar esse vídeo para você, e eu quero orar por você, e orar com você nesta tarde. Amém? Queria que você convidar você aí onde você estiver a elevar os teus pensamentos ao Senhor, e que possamos nessa tarde orar e pedir a Ele que nos faça pessoas que tenham mais compaixões uns pelas outras. Amado Deus, nós queremos te louvar e agradecer pela vida de Yeshua, agradecer pela vida de Jesus Cristo, agradecer pela vida de Yahvé. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o maior exemplo de compaixão e de amor, fazendo-se homem, fazendo-se ser humano, entregando seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, a morrer por nós, a tê-lo como exemplo em nossas vidas. Nós hoje podemos dizer, temos um referencial, e esse referencial é Yeshua, esse referencial é Jesus Cristo. Então que nós possamos ter mais compaixões uns pelos outros, ó Deus. Nos ensina, Deus, a amar de maneira incondicional, que possamos mudar, Deus, começar a mudar a nossa vizinhança, a mudar, Senhor, o bairro, a mudar a comunidade onde nós estamos inseridos, tendo mais compaixões uns pelos outros. Esta é minha oração, Pai, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, Hamashia, o Cristo do Deus vivo. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.